Pastor Oro aqui iniciou a nossa escola bíblica orando pela igreja perseguida. E a gente está aí no mesmo espírito, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso na lição. Eu queria só fazer um comentário, irmão, sobre esse tema, o propósito na fé. Ontem, quando eu estava estudando a lição, comecei cedo, ainda bem que eu comecei cedo, eu passei o dia inteiro fazendo essa aula, porque eu tive que apagá-la no início da tarde, fazer tudo de novo, porque o Espírito Santo me incomodou, porque eu comecei a me confundir no título dessa aula. A gente está falando aí do propósito na fé, e quando eu percebi, eu estava fazendo a aula toda em cima de um tema que era o propósito da fé. E eu tenho aprendido, nunca fui bom em português, mas eu tenho aprendido, principalmente com a pastora Tânia Tereza, quem a conhece, quem a acompanha, que o português faz muita diferença quando a gente vai fazer a interpretação bíblica. E aí eu fui estudar a diferença do propósito da fé e a diferença do propósito na fé. E tem diferença aí. E aí eu tive que apagar a lição, apagar toda a aula que eu tinha feito, recomecei tudo de novo, de acordo com a revista, aí eu fui entender o que a revista queria nos passar. Quando a gente fala de propósito na fé, a gente está falando de um sentido, direção ou objetivo que a pessoa encontra dentro da sua fé. É algo vivido pelo crente, algo que a fé desperta e orienta, está mais relacionado à direção. E quando a gente fala sobre o propósito da fé, vai falar sobre o motivo, a finalidade pelo qual a gente tem a nossa fé. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, a gente vê que tem bastante diferença. Eu tinha citado o livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, não sei se os irmãos já conhecem. Aí depois eu olhei e falei, gente, não tá batendo, deixa eu voltar. Mas graças a Deus deu certo, eu consegui entender o objetivo da lição e espero conseguir passar para os irmãos, amém? O objetivo principal aqui é levar o aluno a descobrir, Mateus, eu não sei se dá, mas se der para apagar essas luzes azuis aqui, por gentileza, se não for atrapalhar vocês aí. O objetivo da lição é levar o aluno a descobrir e firmar o seu propósito de vida a partir da fé que a gente tem em Deus, entendendo que a verdadeira direção, vem dele, vem do Senhor. É entender o nosso propósito de vida a partir da fé que nós temos em Deus. E quando a gente vai buscar o sentido da palavra propósito, o significado, ele tem alguns significados. O que mais se adequa aqui é o de número 2, é aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade ou intuito. E o nosso texto base está lá em 1 Pedro, queria que os irmãos abrissem aí, 1 Pedro 1, versículo 7. Escola Bíblica, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Pedro 1, verso 7, todo mundo achou? Amém? Eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, tá? Diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse é o texto que vai basear todo o nosso estudo. E eu queria que os irmãos... Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Todo mundo aqui sabe qual é a versão da Bíblia que vocês têm agora, em mãos aí? Todos os irmãos sabem? Alguém tem alguma dificuldade com relação ao que é uma versão bíblica? Eu vou trazer aqui, nesse slide, algumas versões bíblicas diferentes desse mesmo texto, tá? Na primeira página, geralmente na contracapa da Bíblia, tem escrito qual é a versão da Bíblia que você está utilizando. Então a gente tem a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, que é uma das versões que o pastor mais gosta que a gente utiliza aqui. Por
Por quê? Porque essa versão ela é a mais próxima do original, tanto do grego, tanto da tradução grega, quanto da tradução do hebraico do Velho Testamento. Então esse é o versículo base nosso que nós lemos na versão Almeida Revista Atualizada. Eu vou trazer aqui uma outra versão do mesmo texto na ACF e na AEC, que é ACF Almeida Corrigida Fiel, e a AEC é a versão que eu estou usando esse ano, que é a Almeida Estudo Contemporâneo. É uma Almeida um pouco mais nova, foi a última que foi lançada. Mas elas têm a mesma, tanto a Corrigida Fiel e a Estudo Contemporâneo, elas têm a mesma tradução. Diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. De Jesus Cristo. Vocês já conseguem perceber como tem uma diferença de texto? Essa aqui é a mesma da minha, que de acordo com os melhores textos do grego e do hebraico. É a mesma versão dessa aí, ACF. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Isso aí. Eu trouxe também a NVI, que é a nova versão internacional. A NVI é uma versão um pouco mais atual, vamos dizer assim, na linguagem um pouco mais moderna, para o público um pouco mais jovem. Tá? Olha como esse versículo ele é falado na NVI. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E eu trouxe uma última versão, existem outras, tá, irmãos? Existe a NTLH, existe a King James, que é bem parecida com a Almeida, mas eu escolhi essas quatro, e a versão viva é uma versão, como é que eu vou dizer? Me ajuda, pastor? É uma versão que a gente não utiliza muito. Não? Tá. Ela não é uma versão muito próxima do original, mas ela é uma versão muito fácil da gente entender. Então, de repente, para um novo crente, para um novo convertido, é uma versão que vai ajudar a entender melhor, né? Olha o que a versão viva vai dizer. Estas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. A fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, depois de ter estado no caminho das provações ardentes, isto redundará em muito louvor, glória e honra para vocês no dia da sua volta. Eu consigo entender melhor a NVI e a Viva. Por isso que quando eu vou fazer algum estudo bíblico, me aprofundar um pouco mais, eu gosto de ver as outras versões. Tem gente que lê a Almeida Revista Atualizada, Corrigida Fiel, consegue bater o olho e entender. Se eu ficasse só na Revista Atualizada, eu ia ficar 1 hora em cima desse versículo, mastigando ele, para eu conseguir entender ele direitinho. Agora, se eu for numa versão, uma NVI, uma Viva, eu, Gisana, consigo ter um entendimento mais fácil. Pode falar, pastor. Eu não conheço essa versão viva. Eu sei que a IA está fazendo uma nova versão. A Viva? Não. A IA está fazendo uma versão bíblica. Ah, não sabia. Agora, eu vi um vídeo. Essa versão Viva ela é antiga. Não conheço. Eu vi um vídeo recente falando que 2 ou 3 versões brasileiras tiraram 2, 3 palavras do contexto e mudou todo o sentido. Então, acredito plenamente. Tem que ser muito grande. Acredito plenamente. Estão sumindo versículos. Nas novas versões estão sumindo versículos. Estão sumindo ou estão sendo mudados? Não, são mudados. A gente quase não ouve isso mais. Paulo, quando encontrou Jesus no caminho, Jesus vira para Paulo e fala: Saulo, Saulo, duro não tem quase específico, duro é para ti, por que me persegues? Aí ele fala: duro é para ti recalcitrados contra os aguilhões. Isso aí quase não se vê mais nas Bíblias atuais.
Tirando ou traduzindo de uma outra maneira, porque se você pega um adolescente, uma criança, e fala uma frase dessa, eles vão olhar para você, né? Então, às vezes, a gente entrar com uma tradução um pouco mais, que não foge do sentido, né? Que não some com o versículo, obviamente, mas uma tradução um pouco mais entendível, falei que o português era horrível, entendível para eles, vai ser mais fácil, eu acredito, né? A versão King James, ela tem uma facilidade para quem não conhece Bíblia. Ela vem cada versículo explicado. Então eu acho mas isso interessante. Exatamente. A King James é uma Bíblia para estudo. Não, mas tem a King James normal, comum que a gente traz, que aí ela é bem parecida com a Almeida Revista Atualizada, mas a de estudo ela é realmente muito boa. Então, irmãos, quem não tem condição de ter mais de uma Bíblia, baixa na internet, onde a gente consegue baixar em sites seguros, outras versões, é muito bom para a gente estudar. Pode falar, irmã Lu. Baixar o aplicativo no celular, Isso. Ajuda bem. Isso, exatamente. Ajuda bastante. Cada pessoa, eu acho que essas versões elas ajudam muito a gente, porque cada um tem um jeito melhor de entender, de interpretar, de absorver as coisas. Então, desde que a gente absorva a verdade, que o texto não seja distorcido, né, eu acho muito válido a gente sempre, quando for fazer um estudo, olhar em todas as versões. Quis trazer só de exemplo para os irmãos, já que a gente está na escola bíblica, um lugar onde a gente aprende sobre Bíblia, da importância da gente verificar as outras versões. Entrando na introdução da revista, vamos lá para quem acompanha comigo aí, quem não tem eu vou ler aqui. O ser humano, em sua essência, busca por significado e por um refúgio que o sustente nas tempestades da vida. A fé em Deus representa esta base firme que não apenas oferece conforto, mas também direciona e molda as nossas ações e as nossas decisões. Esse versículo que nós estamos lendo aí, Pedro, essa carta, primeira carta de Pedro, olhando para o contexto histórico, para a gente entender melhor esse versículo, ele foi escrito por volta dos anos 60 depois de Cristo, já no final da vida do apóstolo Pedro, num local em Roma, onde os cristãos eram muito perseguidos pelo imperador Nero. Então, o que Pedro estava querendo ao escrever essa carta para os cristãos? Encorajar os irmãos, lembrando, tentando incutir neles, colocar neles esperança na volta de Jesus. Porque havia muita tortura, havia muita perseguição, havia morte. Então, Pedro teve esse objetivo quando ele escreveu esse versículo. E por isso, nessa época, ele foi conhecido como apóstolo da esperança. E aí eu fui buscar, ele fala aqui sobre o refinamento do ouro nesse versículo. E eu fui buscar, isso daí eu consegui, essas informações são de uma empresa que faz aliança, trabalha com ouro. E eles dizem assim, olha que coisa interessante. O antigo processo do refinamento do ouro sempre incluiu o fogo. A presença do fogo é totalmente necessária e indispensável para que o ouro possa ser purificado e então possa ficar líquido, pronto para ser moldado. Então eles pegam aquele ouro duro, bruto, passa pelo fogo e aí ele fica maleável e é moldado do jeito que o artesão ourives, eu acho que é o nome, quer. Quando retiramos o ouro da natureza, ele normalmente está enterrado, misturado a terra, barro, pedra, inclusive misturado a outros metais. Para refinar-se o ouro e separá-lo de toda a impureza, normalmente usa-se o processo da fundição. Aquece-se o ouro bruto em altas temperaturas e isso, o aquecimento, o fogo, começa a fazer o processo de separação e de purificação do ouro.
Então, para que o ouro seja separado, seja puro, ele precisa de fogo, de altas temperaturas. O ouro é mais pesado que as impurezas. Então, conforme o calor, o intenso do fogo vai aquecendo, o ouro começa a acumular-se no fundo do cadinho, que é um potinho quente, em altas temperaturas, que eles colocam lá no meio do fogo. Então, o ouro desce e as impurezas que são mais leves, elas sobem. E aí elas começam a vir à tona, começam a vir à superfície e acabam sendo expostas para serem então retiradas e removidas e sobrar ali naquele cadinho só o ouro puro. E lendo isso, irmãos, o que me chamou a atenção? Que para o ouro ser refinado, sempre ele vai precisar de fogo. O fogo ele vai purificar o ouro. E purificando o ouro, esse ouro consegue ser moldado. Lembra daquela passagem do vaso na mão do oleiro? O ouro, ele está enterrado, ele está escondido. Ele está misturado à terra, ele está misturado com um monte de sujeira, com um monte de coisas ruins, que não valem nada. E ele precisa ser separado de toda impureza. Separado e purificado. E aí, quando ele é separado e purificado, essas sujeiras, essas impurezas, elas começam a vir à tona. Elas são expostas. E depois que elas são expostas, é que elas são removidas. E com isso, eu fiz aqui uma metáfora. Tá? A gente tem aqui nesse texto, a gente tem vamos colocar três personagens. O ouro, os principais, né? O ouro, o fogo e as impurezas. Trazendo para a nossa vida prática esse texto. Quem vocês acham que é o ouro? O ouro somos nós. O ouro somos nós. Quem tirou Salmos 11, 5? Lê para a gente, por favor. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência e a sua alma o abomina. Alguém tem outra versão? Salmos 11, 5? Qual que é a versão da senhora? A senhora sabe dizer? Almeida. Tá. Tem uma versão que ele vai falar que o Senhor põe à prova o justo e passa ele pelo fogo. Pode falar. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma abomina. Também é diferente. Cada um vai ter uma versão diferente. Mas o que importa aqui é que o ouro somos nós. E mesmo a gente se achando, né? Porque nós não somos. Mesmo nós buscando ao Senhor, não nos classificando entre os ímpios, o Senhor vai passar a gente pelo fogo, tá? O fogo, quem vocês acham que é? O fogo é Deus, é o Espírito Santo, né? Malaquias 3:2. Quem tirou? Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Amém. Então esse versículo está dizendo que ele vem para nos purificar. E as impurezas? Quem são as impurezas? Pecado. Salmos 26:2. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. É uma oração que a gente tem que fazer sempre para que o Senhor mostre as nossas impurezas, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar. Pode falar, pastor. O nosso Paulo, falando pela igreja de Corinto, ele diz também que a prova, as nossas obras, elas são comparadas com ouro, prata, feno, palha, diamantes. Quando o olhar do Senhor, o dia do juízo, nos atravessar, tudo que for madeira, palha e feno, será queimado. Mas o que for ouro, prata,
porque eles não são consumidos pelo fogo. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Esse é um versículo que eu gosto muito. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E os impuros de coração? E os que estão cheios de impureza nos seus corações? Então a gente entende que eles não verão a Deus. Por isso que nós precisamos estar passando pelo fogo de Deus, para que Ele nos limpe, nos purifique, faça com que essas impurezas subam e sejam retiradas, como no processo de purificação do ouro. E aí a gente entra nos 3 aspectos do propósito na fé cristã, que é o que a pergunta, né, que a gente deve se fazer aqui, que é: o que eu encontro através da minha fé? Qual é o propósito da minha vida segundo a minha fé em Deus? Esse é o cerne dessa lição. E aí ele traz 3 aspectos desse propósito. Primeiro é a resiliência através das provações. A fé que habita em nós, ela tem um propósito que nós temos, ela tem um propósito de nos trazer resiliência através das provações. Lá na revista diz assim, o primeiro aspecto do propósito na fé é a resiliência que ela nos proporciona em tempos de dificuldade. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa fé é fortalecida quando enfrentamos as adversidades. Lembra que o ouro ele é encontrado rígido, duro, ele passa pelo fogo para ser moldado, para virar aliança, para virar joia, né? Assim é conosco. As adversidades vêm, o fogo do Senhor vem sobre nós, as adversidades vêm, a gente fica mais forte, Ele vai nos moldando, nos modificando, nos purificando conforme o propósito que Ele tem para cada um de nós. E essa fé que é fortalecida nas provações, ela nos dá a oportunidade de crescer e de amadurecer espiritualmente. Ela tem um propósito, que é nos fazer crescer e ficarmos mais parecidos com Jesus. Tiago 1,12 vai dizer assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ou seja, depois de ele ter passado bem por essa aprovação, agradando ao coração do Senhor, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a gente vê que a fé, o propósito na nossa fé é que a gente persevere nas provações, um deles, né, para que a gente receba a coroa da vida. E lá em Apocalipse 2,10, a gente vai ver também a citação da coroa da vida, falando mais ou menos dentro desse contexto. Vou passar para esse daqui, Quando João, lá na ilha de Patmos, ele recebeu, esses textos do Senhor, Jesus estava falando com ele assim, e ele escrevendo: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Isso é o que Jesus fala para a gente hoje. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então existe um propósito na nossa fé, que é passar pelas provações, sermos aprovados por Deus, para que a gente receba a coroa da vida. E ainda que venha a morte, permanecer fiel para receber até o fim, a coroa, exatamente. Nessa época que João escreveu isso, também havia muita perseguição. Ele estava lá isolado, foi colocado lá na ilha de Patmos para morrer, e em Roma havia muita perseguição, e os cristãos, eles eram obrigados, não só os cristãos, toda a população, eles eram obrigados a adorar a imagem do imperador, e a declarar que César era o Senhor. E os cristãos que confessavam que Jesus era o Senhor e não César, eles eram vistos como rebeldes e inimigos do Estado.
Então, no mesmo contexto de quando Pedro escreveu há 30 anos atrás aquela carta, para fortalecer a fé dos irmãos, João recebe do Senhor essa revelação e escreve para a igreja daquela época, não só daquela época, mas para nós até os dias de hoje. Também resultava em prisões, confiscos de bem, torturas e mortes, aqueles cristãos perseguidos, que não admitiam adorar a estátua de César. E aí eu pergunto para os irmãos, hoje a gente vive uma realidade muito diferente daquele tempo, olhando a nível mundial, não falando somente de Brasil, olhando para o mundo, para o mapa mundi em relação à igreja perseguida. O que os irmãos conseguem enxergar, né? E aí eu trouxe esse mapa da Portas Abertas, não sei se, acho que é da Portas Abertas. Esse mapa é o mapa da igreja perseguida do mundo atual, foi publicado esse ano de 2025. Todo ano eles fazem um levantamento e fazem uma publicação. Esses dados se referem ao ano passado, de 2024. Tá? O que a gente pode observar aqui nesse mapa é que as regiões alaranjadas sofrem um nível alto de perseguição religiosa. Isso a gente está falando de cristianismo, tá? Não estamos falando de outras religiões. Isso daqui se refere à perseguição aos cristãos. E as em vermelho, lá mais escuro, vinho, esses países, esses povos, eles enfrentam um nível extremo de perseguição. E aí eu quis trazer para mais pertinho da gente, a gente vê aqui o México, Cuba, a Nicarágua e a Colômbia. Quando a gente passa para observar aqui, a Colômbia está em 46º lugar no ranking, Cuba está em 26, Nicarágua 30, México 31. O que eu quero que os irmãos observem aqui? Colômbia faz divisa com o nosso país. Então, o que eu quero trazer com essa informação é que a perseguição está chegando, irmãos. O Brasil ainda, para a glória de Deus e para o nosso bem, o Brasil não está, e eu acredito que vai demorar um pouco para ele entrar no ranking da igreja perseguida. Mas vai chegar. E segundo os dados do ano passado, olha o que a gente observou aqui. Que em todo esse mapa mundi, né, 4.476 cristãos foram assassinados. 7.679 igrejas e propriedades cristãs, casas onde essas pessoas se reuniam, né, elas foram destruídas. E 4.744 cristãos foram presos. E isso é um dado só de 2024. A gente observa que 1 em 7 cristãos são perseguidos em todo o mundo. Se a gente parar para pensar, e eu vou trazer isso para mim, né? Vou atribuir isso a todo mundo, mas muitas vezes eu passo por uma informação dessa e não penso. Nosso problema é hoje, é esse hoje. A gente recebe tanta informação, que a gente está parando de analisar as coisas, a gente está parando de mentalizar, de ruminar aquilo ali para a gente conseguir entender. Irmãos, pega 7 cristãos no mundo, 1 é perseguido, é um número alto. Pelo mundo, acredito. Só na Nigéria a gente está vendo. Isso são os que são informados. A gente tanta informação, que morte passa a ser algo normal. Natural, a gente não liga mais, a gente começa exatamente, a gente perde a sensibilidade. O que a irmã Luzmar falou é verdade. Isso são os números que eles têm acesso, os que eles são informados, né? O Márcio comentou comigo essa semana, você viu o ranking de violência, Vila Velha está em primeiro lugar, 1000 não sei quantos roubos. Eu falei, das pessoas que fizeram BO, né? Porque quem não faz BO, eu acredito que o número é muito maior do que aqueles que fazem.
né? Então, se a gente para pensar, é um número ainda muito maior. 1 em cada 5 cristãos são perseguidos nas regiões da África. E 2 em cada 5, irmãos, são perseguidos na região da Ásia. E aí eu trouxe a Colômbia, que é um país que faz fronteira com o nosso. A Colômbia, no ano passado, ela estava no ranking número 46 de países perseguidos. Esse ranking tem quase 200 países, 190 e alguns países. Tá? A Colômbia estava na posição 46. Portas abertas mesmo. Segundo Portas Abertas, os principais fatores de perseguição aos cristãos são as organizações criminosas na Colômbia, tá? Falando de Colômbia. Em muitos outros países, principalmente a questão do islamismo, da imposição do Islã. Mas na Colômbia, que está aqui do nosso lado, que é o nosso vizinho, é por conta das organizações criminosas. E aí eu pergunto para vocês, e no Brasil, será que a gente tem organizações criminosas que têm o poder para fazer um controle religioso? O que vocês acham? Com certeza. Está presente. Muito presente, né? E ainda é uma coisa muito velada no Brasil, tá? Se a gente for procurar fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, a gente vê que no Brasil ocorre sim perseguição religiosa bem aberta, mas as religiões de matriz africana. Ao cristianismo ocorre, mas é muito mais, de uma maneira mais velada, tá? E aqui eu trouxe dois artigos, esse é de outubro de 2024, que olha o que eles trouxeram para a gente. Os intervalos bíblicos, entre aspas, nas escolas de Pernambuco, entram na mira do Ministério Público. Esse foi de 2024 e esse foi de agora, outubro de 2025. Não sei se os irmãos viram, mas isso teve uma repercussão a nível de Brasil bem grande. Essa do Paraná, de outubro de 2025. Escola proíbe aluno de evangelizar colegas no intervalo. Violação da liberdade religiosa. Onde? Pode. Aqui nessa prefeitura de Vila Velha, nós já temos o projeto ERE. ERE é o nome de uma entidade maligna de criança, né? Nós já temos esse grupo, já temos esse projeto, já está sendo aplicado na prefeitura municipal de Vila Velha este ano. Iniciando através de pessoas material da matrizes africanas. Mas já está estabelecido na prefeitura municipal de Vila Velha. E outra coisa é a questão da marginalidade, da questão do Ministério Público junto com a violência. Tem um juiz que fez uma pesquisa inédita nesse estado, o juiz Carlos Eduardo Lemos. Aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo. Nós somos agora na inauguração ou na revelação do livro dele, contra e especulando e provando, em alguns momentos, a criminalidade no Brasil e no Estado do Espírito Santo. Então, isso aí já tem existido aqui com clareza e já é norma, já é lei, já é o que nós... Já está sendo colocado em prática. Em prática, infelizmente. O deputado Nicolas Ferreira sofreu perseguição na Universidade inteira dele. Só fala resultado só que eles se permitem falar sobre qualquer outra religião, mas quando se fala da questão da universidade, principalmente as federais, mas as federais são fora. Mas na federal é bem mais complicado. Só vou concluir aqui. Sim, nas universidades é mais complicado, mas essas duas matérias são sobre ensino fundamental. Eles não estavam na universidade. Essa segunda matéria, se vocês buscarem, esse adolescente, é um adolescente, ele se chama Samuel, e ele foi chamado pela direção da escola junto com a sua mãe, e eles foram não proibidos, né? Eles foram proibidos veladamente, não usando essa palavra. E a mãe teve que assinar um termo de compromisso, falando que ela estava ciente de que o filho dela não mais faria essas reuniões na hora do recreio, porque o Estado é laico, né? Pode falar. Detalhe que Mapa. Esses países que hoje são perseguidos, na década de
É a janela 1040. A janela 1040, que eram países que nunca haviam ouvido falar de Jesus. Ok? Então, glória a Deus, eles são perseguidos hoje por amor a Jesus, porque o Evangelho alcançou a janela 1040, através da nossa oração. Então, o povo de Deus no Brasil pode mudar, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Esse povo não conhecia Jesus. Hoje eles estão dispostos a morrer por Jesus. Hoje eles não só conhecem, mas eles entregam as suas vidas por amor a Jesus. Quanto maior a perseguição, maior é a expansão do Evangelho. E a segunda coisa é que você não vê perseguição a nenhum dos 300 e tantos milhões de deuses hinduístas. Não tem. Você não vê perseguição ao budismo, você não vê perseguição ao confucionismo, você não vê perseguição a nenhuma das outras religiões. Ao islamismo praticamente não tem É perseguição. só o cristianismo que é perseguido. É o cristianismo. Por quê? Por que Jesus é tão perseguido, gente? É a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Né? Aí. O ano passado, só uma curiosidade, a gente teve o primeiro grupo de missionários saindo daqui do Brasil para evangelizar no Quirguistão, que eu não sei nem onde fica, não sei nem onde é, mas é um país desse tamanho, onde 90% da população nunca tinha ouvido falar de Jesus, e hoje nós temos um grupo lá. Gisana, não sei se vou atrapalhar, eu queria dar um testemunho da minha vida. Eu sou professora, né? Já aposentada há 20 anos. E eu passei por uma escola lá na Glória, na época era particular chamado Mônica, e hoje o nome dele é Conexão. E na época eu fui falar sobre a Páscoa para os meus alunos. Eu fui demitida dessa escola. Demitida. Porque a diretora me chamou no outro dia, levou em consideração, né, na época, o meu trabalho, mas eu não poderia ter colocado dentro da sala de aula, e teve uma mãe que foi, né, fazer uma queixa de mim. E eu fui demitida, eu tenho isso em carteira, entendeu? Quer dizer, eu estou há 20 anos. Né? Olha quanto tempo que isso aconteceu, né? Mais um galardão para você. Um detalhe que eu observei em relação ao aluno que foi evangelizar e foi proibido, é que se você olhar o contraste das informações, aí você pensa assim, não, vou botar meu filho lá na escola estadual São Paulo Apóstolo. Ah, porque lá devem falar de Jesus, lá deve... É uma escola cristã, assim, o nome, né? Você entende? Exatamente. É uma escola bem antiga lá. Que nega o próprio nascimento, né? É uma escola bem antiga lá no Paraná, que antigamente, né, eu até vi alguns relatos de hoje homens com mais de 50, 60 anos que estudaram nessa escola, e na época deles eles tinham ensino religioso, eles tinham aula de ética, e hoje eles não têm mais na mesma escola, né? Não tem mais e hoje não pode mais nada disso. Mas voltando lá para a nossa revista, gente, ainda no aspecto 1, vou dar uma adiantada aqui, mas vai dar tempo. Diz assim: a fé nos ensina a perseverar e olhar além das circunstâncias imediatas e a confiar que há um propósito maior em tudo o que nós vivemos. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui passando pelos seus problemas por acaso. Em tudo existe um propósito. Essa resiliência nos capacita a enfrentar as tempestades da vida com coragem e determinação, sabendo que, assim como o ouro, nós sairemos mais fortes, mais valiosos e eu ainda acrescentaria mais moldados, mais parecidos com a forma de Jesus. E aí a revista traz esse versículo, Isaías 40:31, que deve andar junto com a gente. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos acordar? Vamos ficar de pé e ler todo mundo junto esse versículo para a gente acordar? Está acabando, gente. Vamos lá? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas
Glória a Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Podem sentar. O segundo aspecto do propósito na fé é a transformação pessoal e o crescimento espiritual. Eu coloquei, a revista traz só sobre o crescimento espiritual, mas é óbvio, é um tanto óbvio, que quando existe crescimento espiritual em nós, existe uma transformação. Quando o Espírito Santo, nós temos um relacionamento com Ele, vamos crescendo em intimidade com Ele, não tem como a gente ficar do mesmo jeito que a gente era antes. Tá? A revista vai dizer assim, o segundo aspecto do propósito na fé é a transformação pessoal que ela incita, a verdadeira fé em Deus, versões melhores de nós mesmos, promovendo uma mudança interna que reflete em nossas ações e nos nossos relacionamentos. E aí quando a gente vai lá para Gênesis 1:27, a gente vê que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então a fé, ela vai nos reconectar a Deus. Por quê? Porque quando veio o pecado, houve a separação entre Deus e o homem. E a fé, ela é responsável por trazer de volta a nossa identidade firmada em Cristo. O pecado, ele veio para distorcer a nossa imagem. Mas a fé que nós temos em Deus, na palavra dele, ela resgata, ela restaura a nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. A fé em Deus e em sua palavra vai nos transformar. Quem conhece esse grande evangelista aí? Billy Graham. Billy Graham dizia assim: a fé genuína, ela muda o coração. E um coração mudado muda o mundo ao seu redor. Não tem como uma pessoa que teve um encontro com o Espírito Santo, com Jesus, que entregou sua vida e que tem um relacionamento com Ele, porque também, irmãos, não adianta a gente querer mudança, entregando a nossa vida para Jesus, sou salvo, ótimo, joia, já no meu lugar no céu já está garantido. Aí vou vir para a igreja para ficar esquentando banco de igreja. No meu trabalho, eu não faço nada, não falo sobre Jesus. Na minha escola, eu não promovo nenhum tipo de mudança. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer muito mais do que a nossa salvação da gente. A gente precisa desenvolver a nossa salvação. E é isso que Billy Graham fala aqui. Então, quando a gente muda o nosso coração através da fé que está em nós, o nosso coração vai mudar também o nosso derredor ou ao redor, não sei. E aí a gente vai ter, além de uma transformação pessoal, uma transformação social. E a revista diz assim: essa transformação não é apenas uma mudança superficial, mas uma renovação profunda da mente e do espírito, que nos aproxima do Senhor. Como ele diz lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A fé, portanto, se torna um catalisador para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Olha o que Pedro vai dizer. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, crescendo no conhecimento de Jesus. E isso não deve acontecer nas nossas vidas só aos domingos de manhã na EPTI. Isso é o nosso relacionamento diário com o Senhor no secreto. A gente vai conhecendo Ele todos os dias, a gente vai tendo a direção dEle para onde a gente deve ir, para onde a gente não deve ir, o que a gente deve fazer. Isso é relacionamento diário com o Senhor. E caminhando para o final, a gente tem aí o testemunho para o próximo, que é um dos propósitos também na nossa fé. A nossa fé, ela não vem apenas para fortalecer a gente na hora da tribulação, na hora da adversidade, mas para revelar Deus aos que estão próximos a gente. Nós precisamos, às vezes, a gente não precisa abrir a boca para falar nada. Eu tenho muita dificuldade de evangelizar as pessoas falando sobre Jesus, mas eu tenho uma certa facilidade de trazer as pessoas para perto de Jesus através delas vendo a minha vida. Então, pouquíssimas
pouquíssimas são as vezes que eu falo sobre Jesus, mas as pessoas conseguem perceber isso. Tem gente que já tem muita facilidade para falar e encontrou alguém na padaria, em 2 minutos evangelizou e salvou e entregou a vida para Jesus. Eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Mas cada um com o seu dom, cada um com o seu propósito, né? E o nosso testemunho é muito importante. Como diz lá em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. A luz de Jesus está em nós. E Ele quer que essa luz brilhe aonde a gente vai, né? Para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, através do nosso caminhar, por onde a gente passar, a gente vai mostrando Jesus. A revista traz esse texto, Filipenses 1, 27, 30, diz assim, ó: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aqui não é evangélica de nós, evangélicos protestantes, é dos evangelhos do Senhor, né? Aqueles que levam o evangelho. E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, que é o que está acontecendo com os nossos irmãos hoje na igreja perseguida, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis, que é o meu. Isso daqui é Paulo falando aos filipenses, colocando motivação neles também, para que eles sofram pela fé, defendam Jesus, né? Esse versículo, por exemplo, esse texto é da versão Almeida Revista Atualizada. Eu tive que ler ele umas 3 vezes. Quando eu fui para a NVI, aí eu consegui entender melhor. Então, cada um com o seu jeito de entender. A fé que está em nós, ela vai nos inspirar a olhar além de nós mesmos. E ela vai nos fazer servir aos outros com amor e generosidade. Então, se você ainda olha só para o seu umbigo, se você não consegue servir a ninguém, quando eu falo servir, não é só na igreja local, né? Nós temos o compromisso de servir na nossa igreja local, mas não só aqui, por onde a gente passar. Então, se você é uma pessoa que não consegue servir, para fazer uma reflexão. Eu nunca servi ninguém, eu tenho mais de 6 meses que eu não sirvo ninguém, que eu não ajudo ninguém, que eu não demonstro para ninguém que eu sou de Jesus através das minhas atitudes. Tem alguma coisa errada. E a generosidade também. Os cristãos, eles são generosos. Quem tem fé em Deus não tem medo de perder. E eu e o meu esposo somos testemunho vivo disso. Quanto mais a gente dá em abundância, mais a gente recebe. A gente passa uns apertos, mas Deus não deixa faltar nada para a gente. Ajudamos missionários, uma menina na Argentina, ajudamos outras pessoas. Às vezes a gente para e fala assim: como que a gente conseguiu fazer tudo isso esse mês, com esse dinheiro que entrou? Não sei, mas a gente conseguiu, e nada nos faltou. Então, aquele que tem fé, ele serve com amor e generosidade. E a fé, ela vai nos ensinar que através das nossas ações, nós somos agentes de transformação positiva aonde a gente está. E a nossa fé, ela é baseada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé está baseada na palavra, que nos são essenciais à vida que Cristo nos dá através de seu sacrifício pessoal por cada um de nós. A fé também atua como um indicativo do caminho que devemos seguir, do propósito para a vida, e nos convida a olhar além do visível e a buscar em Deus o significado das nossas experiências diárias. E eu vou finalizar com esse versículo de Tiago 1:2-4, que diz assim, a gente já leu ele lá atrás, nós vamos ler de novo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,
Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E para mim a frase que resume essa lição é que o propósito na fé é nos tornar semelhantes a Jesus. De tudo que nós falamos aqui, nós precisamos cada dia mais buscar a semelhança do nosso maior exemplo, do nosso maior amor, que é Jesus Cristo. Amém? Temos 4 minutinhos para quem quiser fazer alguma observação.